Fala pessoal, meu nome é Marlon, bem-vindo ao canal Manual Prático e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão de estoques. Vamos nessa? Você já se deparou no mercado comprando 1 quilo de arroz e tomando a decisão, não, vou levar 5 quilos porque dura um mês, dura 2 meses, vou levar meio quilo de café, eu vou levar 1 quilo de café, vou levar 1 litro de leite, vou levar uma caixa de leite. Isso é gestão de estoques, você não se dá por conta, mas inconscientemente você está gerindo estoques da sua casa. E a gestão de estoques ela é importante, seja você uma pequena empresinha de manutenção de ar-condicionado, uma pequena ferragem que vende fita isolante, canos e outros itens no seu bairro, você que tem uma padariazinha que faz pão todo dia, ou você, por exemplo, que faz doces e salgados para vender. Não importa o tamanho do seu negócio, a gestão de estoques ela se aplica desde a sua casa até uma multinacional que fabrica produtos para o mundo inteiro, fatura milhões e bilhões de dólares. A gestão de estoques ela tem a mesma importância, não importa o tamanho do seu negócio. E vários pontos importantes da gestão de estoques. O primeiro, o valor de estoque não diz se ele é bom ou se ele é ruim. Ter estoque baixo pode ser ruim, estoque alto também pode ser ruim. E o mesmo também se aplica. Por exemplo, se você tiver um estoque muito baixo e o cliente chegar na sua loja ou no seu negócio, você não vai poder atendê-lo. Porque você não tem material suficiente para atendê-lo. Você tendo estoque alto, por exemplo, uma padaria, não pode fechar o negócio, por exemplo, de um caminhão de farinha, sendo que ele usa 2, 3 sacos por dia. Ele sabe que no final do dia, grande parte desse material vai fora. Então, estoque alto e estoque baixo não são referências para medir a saúde do seu estoque. Eu considero, em todos os negócios que já gerenciei estoques, 2 indicadores chaves para o sucesso do seu negócio. Um olha para o futuro, mostrando que as ações que você está tomando estão no caminho certo ou alinhado com a visão que você tem do negócio. E outro olhando o passado, para você aprender com o que aconteceu e entender o que aconteceu no passado. Olhando o passado, nós temos o giro do estoque, que ele mede quantas vezes o seu material girou nos últimos 12 meses. E para o futuro, nós temos o Days on Hand, ou dias de estoque, como algumas empresas gostam de chamar, que mostra quantos dias de cobertura de estoque você tem no seu estoque. Vamos dar um exemplo. Se você tem um item no seu negócio que a cada 20 dias o fornecedor consegue lhe repor e você tem 10 dias, por exemplo, no processo de fabricação interna, seja ele qual for, você deve ter no mínimo 12 giros ao ano, ou seja, a cada 1 mês ou 30 dias esse material tem que ter girado no seu negócio. Se isso não aconteceu, você precisa analisar os outros fatores. E os dias de estoque, a mesma coisa. Você olha para frente, qual é a minha projeção de faturamento, qual é a minha projeção de produção? Esses 2 indicadores são chaves. Daí você pergunta, tá Marlon, de tudo isso, o que eu posso fazer, como eu vou avaliar o meu estoque? Bom, então eu vou dar um exemplo para você. Um colega meu me procurou esses dias atrás para me dar uma força para ele e dar uma avaliada no estoque da loja dele que vende peças de reposição para a linha agrícola. Então, qual foi nosso ponto de partida? Eu acredito que possa ser o seu. Nós pegamos a demanda histórica dos últimos 24 meses, pegamos a informação de em quanto tempo o fornecedor nos poderia repor o item, caso ele faltasse, acabasse no estoque, e baseado nessas informações nós avaliamos toda a curva de estoque dele, cerca de R$1 milhão. O que nós percebemos? Cerca de 30 a 35% do valor do estoque dele tinha uma cobertura de estoque superior a 1 a 2 anos. Dependendo do seu ramo de negócio ou do item que você estiver vendendo, por exemplo, se for um perecível, isso é inadmissível. Esse material vai para o lixo. Se for medicamento, a mesma coisa. E no caso dele, muitos itens não eram perecíveis por si só, mas eram componentes de borracha que, como todos nós sabemos, com o tempo eles ressecam e perdem a resistência, então não podem ser vendidos. O que nós fizemos? Primeira etapa, avaliamos item a item, em forma de Pareto,
aqueles itens com maior idade no estoque ou maior cobertura de estoque. Aqueles itens que não sofreram ação do tempo, nós fizemos uma oferta, como você encontra aí em muitas lojas, os outlets, nada mais são que isso, limpeza dos itens de baixo giro no estoque. E em contrapartida, nós avaliamos todos os outros itens, considerando a velocidade ou tempo de reposição dos itens perante a cadeia de fornecimento. E vimos que 50% dos itens, ou cerca de 300 mil reais de venda, eram perdidos todos os meses. Por quê? Porque o cliente chegava lá e não tinha o componente, porque a velocidade com que ele vendia, baseado nos níveis de estoque e políticas de estoque que ele trabalhava, eram menores do que a velocidade de reposição desses itens. Então, analisando o giro e olhando a projeção de venda dele para frente, nós tomamos a decisão de baixar cerca de 15% dos itens através de uma oferta de outlet e aumentamos cerca de 300 mil reais em vendas, sem aumentar R$1 de estoque, simplesmente analisando passado e futuro. Tá, mas daí você pergunta, como eu posso iniciar uma gestão de estoques, nem que seja básica do meu negócio na minha empresa? Primeiro, levante os volumes de estoque que você tem, segregue-os entre matéria-prima e produto, faça uma análise de giro, veja quanto que você gira desses componentes, pegue uma projeção de venda, seja ela por um anseio de mercado, ou muitas empresas já têm ordens de serviço ou projeção carteira de vendas, e faça uma análise do futuro. Esse é o seu ponto de partida. Segunda etapa, avalie todos os itens que estejam fora dessa política. O pessoal do ramo de SOP gosta de chamar esse termo de write-off, pegar os itens e simplesmente tirar eles do estoque, seja sucatear, vender, negociar devolução com fornecedores, como eu já fiz em alguns casos, e limpar o seu estoque, para que você tenha um ponto de partida do seu estoque saudável. A partir dali, se você acompanhar os indicadores, seja eles de giro e dias de estoque, e sempre acompanhar a evolução ao longo dos meses, você vai sempre ter um estoque saudável e vai conseguir entender os desvios, seja por desvio comercial, foi uma mudança no mercado, como aconteceu com o Covid em muitas empresas. Ou esse ano, por exemplo, muitas empresas que atendiam o ramo de festas tiveram uma ruptura, o giro de estoque estava em algumas empresas provavelmente muito bem, e os dias de estoque em janeiro estavam de acordo com a projeção. Fevereiro, março, todas as políticas de estoques tiveram que ser revistas. Por quê? Porque a projeção de venda futura mudou, não se pode mais ter festas. Em contrapartida, as indústrias de álcool em gel e máscaras e farmácias e afins tiveram um movimento contrário. Eles tiveram que rever as suas políticas porque a projeção de days on hand, os dias de cobertura de estoques deles futuros, mudaram. Por quê? Aumentou o volume de medicamentos, máscaras, álcool em gel, tudo mudou. Então, por isso que é importante olhar passado e futuro. Pessoal, obrigado a todos aí que ficaram até o final do vídeo. Se inscreva no canal. Esse é o nosso primeiro vídeo aí falando de tópicos de supply chain. Nós teremos vídeos falando mais sobre gestão da demanda, gestão de portfólio, organização de estoques, políticas de estoque. Então, sempre focando na praticidade. Então, eu vou estar sempre aqui explicando para vocês como as coisas funcionam e por que elas funcionam, sem PowerPoint, sem planilhazinha de Excel, para que você sente com o seu caderno, na frente do seu computador e faça sem ficar acompanhando aquele tutorialzinho no YouTube que o cara abre o Excel e faz uma listinha. Então você vai entender o assunto, ter isso em mente para olhar para o seu negócio e entender o que tem que fazer. E esse é o objetivo do nosso canal e por isso que ele se chama Manual Prático. Até lá!